No começo da história, nós vemos o Ushio e o seu pai, que era um padre. O seu pai estava contando sobre um templo de 500 anos dessa vila. Ali tinha uma lança dourada que pertencia a um caçador e também um monstro que se chama Yokai. Mas o Ushio não estava acreditando nas palavras do seu pai e ele fica muito bravo com isso. O pai do Ushio estava pronto para ir em uma viagem. Dessa maneira, ele pediu ao Ushio para cuidar do templo e tirar os livros do armazém. Depois de algum tempo, o Ushio foi lá para pegar esses livros. Mas ele encontrou uma passagem escondida. Vendo isso, o Ushio tenta abrir ela na hora, mas nessa hora ele também caiu lá dentro. Então ali, ele viu o Yokai atrás dele e fica muito assustado. Tinha uma lança presa no corpo dele, que apenas humanos poderiam remover. Esse Yokai de fato estava ali há 500 anos. Então agora o Ushio entendeu que essa lança é a lança da fera que o seu pai estava falando. O Yokai pediu ao Ushio para remover a lança do seu corpo. Depois disso, ele estaria livre. O Ushio perguntou o que ele iria fazer depois de se libertar. Ele disse que vai comer ele primeiro, e depois vai transformar todo esse lugar em um inferno. E escutando isso, o Ushio se recusa a libertar ele. Então o Yokai fala que não iria comer ele, mas o Ushio mesmo assim se recusa, porque ele poderia se tornar uma ameaça para os humanos. Então depois disso, o Ushio chegou na escola, onde nós vemos a sua amiga Inu e a Nakamura. O Ushio ficou pensando no Yokai o tempo todo. Ele era muito bom em futebol, mas ele estava muito interessado em outras coisas. O Ushio volta para casa, mas ele ainda estava pensando apenas no Yokai. A Nakamura foi até lá com a Ino para pegar o seu caderno que estava com ele, mas ao mesmo tempo, o Ushio começou a ver pequenas criaturas ao redor delas. Na hora, o Ushio foi até o Yokai e começa a perguntar sobre isso para ele. O Yokai só começou a dar risada e diz que nesses 500 anos da sua vida, a aura dele se reuniu nesse lugar, mas por causa do Ushio, a aura dele estava se espalhando por toda a parte. O Ushio entrou em contato com a aura dele, então ele conseguia ver essas coisas. O Ushio escutou a Nakamura gritando, ele começou a se preocupar muito com elas. O Yokai diz que ele não vai ser capaz de derrotar o Ushio, mas ele também diz que não ajudaria com isso. O Ushio não tinha muitas opções aqui, então ele entrou em consenso com o Yokai. Ele tirava a espada e o Yokai ajudava ele, e sem opção, ele tirou a espada do Yokai. O Yokai atacou ele na hora porque ele queria comer o Ushio e os seus amigos. Ouvindo isso, o Ushio enfia nele de novo, com muita raiva. E o Yokai fica chocado com isso, porque ele parecia exatamente como o caçador que pegou o Yokai pela primeira vez, há 500 anos atrás. Vendo isso, o Yokai começou a correr e concorda em manter sua promessa. O Yokai cercou as crianças, mas eles conseguiram destruir tudo que tinha ali. O Ushio percebeu que a lança da besta poderia falar com ele e descobre que funcionava convertendo a alma de um humano em energia. O objetivo dela era caçar o Yokai. Depois disso, o próprio Yokai queria sair dali, mas o Ushio segura ele e não deixa ele ir embora. O Yokai fica com raiva disso, mas por conta da lança, ele não podia fazer nada a não ser obedecer. O Ushio começou a chamar ele de Tora. Então de repente, a Nakamura e a Ino olham aquilo com muito medo. Mas o Yokai só era visível pro Ushio. O Yokai só fica pensando em como ele vai comer o Ushio na primeira chance que ele tiver. O Ushio também estava pensando em como ele mataria o Yokai. Então agora, nós vemos o Tora assistindo televisão. Ele viu um samurai e atacou a televisão na hora porque ele acreditou que aquilo era real. O Ushio ficou muito bravo com isso. Então no dia seguinte na escola, ninguém era capaz de ver ele. Só que de repente, uma bola vem na sua direção e o Tora destrói ela na hora e todos ficam surpresos ao ver isso, até porque, aparentemente a bola se espatifou no ar. Isso fez uma discussão entre os dois começar, e o Tora fala que a lança da besta estava nas suas mãos, por isso ele não estava fazendo nada com ele, mas ele iria comer o Ushio quando tivesse a primeira chance. Depois de escutar isso, o Ushio também fala sobre matar ele. E nessa hora, a Nakamura chegou e ela começa a falar sobre o incidente de ontem que parecia ter sido um sonho para elas. A Nakamura e a Ino vão para um prédio velho da escola para poder pegar alguns livros. Lá, elas encontraram uma estátua de pedra. A Nakamura foi dar uma olhada mais de perto, e de repente, um olho apareceu na estátua. Só que ninguém prestou muita atenção nisso, e todos começaram a pegar os livros que tinha ali. Nessa hora a estátua começou a despertar um poder dentro dela. O Ushio e o Tora estavam dentro da sala, então de repente um som começou a vir da lança, e o Ushio entende que alguma coisa estava acontecendo. Ao mesmo tempo, uma grande explosão aconteceu fora do prédio antigo. O Ushio chegou lá na hora, e ele viu que uma luna começou a se transformar em pedra aos poucos. O Tora diz que isso estava relacionado ao comedor de pedras. O Ushio procura pela Nakamura e a Ino, mas as duas não estavam em lugar nenhum. Então depois de um tempo, a polícia também chegou ali, e a notícia do desaparecimento de 5 alunos se espalhou por todos os campos. Mas todos sentem que provavelmente alguém sequestrou esses alunos. Só que o Ushio sabe muito bem que esse assunto estava relacionado a um monstro. Então ele começou a perguntar ao Tora sobre isso.
mas o Tora se recusa a ajudar ele porque ele não quer se envolver em nenhum desses assuntos. Novamente, ele começa a falar sobre matar ele. Nessa hora, o Shio fica com muita raiva. O Tora tenta pegar ele, mas por conta da lança, ele é incapaz de fazer qualquer coisa. Assim, o Tora concordou em contar tudo sobre o que ele sabia. Ele diz que os comedores de pedra são muito poderosos. Eles levam humanos para dentro das suas barreiras para poder comer. Não é nada fácil conseguir derrotar eles. Nós vemos que ele levou a Nakamura e a Ino. Elas tentam chamar a polícia, mas não dá certo. Eles não conseguem escutar pela barreira. Agora o comedor de pedras tenta assustar as duas, mas Nakamura não estava com medo. Por conta disso, o comedor de pedras ataca ela e a transforma em uma estátua. Mas o Ushio decidiu derrotar ele, então ele quebrou a barreira com uma lança e ataca o comedor de pedras. Mas ele também devolve o ataque na hora e a lança cai longe do Ushio. Ele viu que a Nakamura e a Ino também se transformaram em pedra. O Tora não estava querendo ajudar o Ushio, mas o comedor conseguiu capturar ele e a barreira começou a se fechar. Por conta disso, o Tora saiu dali. O Ushio não podia fazer nada sem a lança, então ele implora pela ajuda do Tora e só pede para ele pegar as meninas e tirar dali. O Tora fica chocado ao escutar isso porque o Ushio estava pensando nos outros, mesmo nessa condição. Agora o comedor de pedras começou a transformar ele também. O Tora pulou lá dentro, pega Nakamura e a Ino e tira as duas da barreira. Mas o Ushio ficou lá quase todo transformado. Vendo isso, o Tora diz que ele deveria ter pensado em si mesmo. Mas o Ushio diz que ele nunca iria entender. O comedor de pedras estava pronto para devorar o Ushio. Então aqui o Tora se lembra que o Ushio é o seu alvo, é a sua comida. Ele decidiu na hora para o comedor de pedras, só que ele também foi pego. O Ushio começou a pensar na lança, e de repente, ela começou a voar sozinha e liberta o Ushio da petrificação. O Ushio tentou impedir que a barreira se feche com a ajuda da lança. O Tora atacou o comedor de pedras com o seu poder do relâmpago, e depois dessa, o Tora sai com o Ushio, e todos ficam surpresos ao ver isso acontecer. Mas o comedor de pedras se transformou em um demônio centopeia e vem atacar de novo. O Tora diz ao Ushio que ele tem que colocar a sua saliva na lança e tacar no olho esquerdo do comedor. O Ushio faz isso na hora. Todos ficam surpresos ao ver isso acontecendo. Dessa maneira, todos os alunos petrificados foram salvos e o monstro morto. Mas agora, essa notícia se tornou viral em todos os lugares. O Tora ficou muito feliz em se ver na televisão. No outro dia, o pai do Ushio finalmente voltou e começou a contar a ele sobre o monstro, falar mais coisas. Ele disse que teve uma luta entre o monstro e o caçador que durou 4 dias, até o caçador ser capaz de esfaquear o monstro com uma lança. Então o caçador se tornou um monge, de onde a linhagem Ayatsuki se originou. Por isso, ele proibiu o Ushio de abrir qualquer porta que dê no subterrâneo sem encontrar, principalmente no armazém. Só que o problema é que o Ushio já abriu. O seu pai foi lá ver o armazém e fica chocado ao ver a porta do porão aberta. Então, nós vemos o Ushio indo ver uma pintura de um artista que se chama Hanya. Ele tinha feito antes da sua morte. Essa pintura era na verdade para sua filha, Reiko. Mas o Tora estava olhando para essa pintura de uma forma estranha e começa a dizer que quem fez essa pintura se tornou uma maldição presa nela. Mas o Ushio não deu muita bola e foi para a escola. Lá, um cara mais forte que ele dá uma surra nele, enquanto o Tora fica se divertindo com tudo isso. Vendo isso, uma garota foi até eles e manda ele deixar o Ushio em paz, e se ele quisesse, poderia matar ela no lugar. Mas vendo ela, o Ushio lendo da pintura do Hanya, e ele reconhece que essa garota é a Reiko. Mas aqui os alunos começaram a falar que ela tentou suicídio 4 vezes. Dessa maneira, o Ushio pede a Reiko para modelar a sua pintura, mas ela nega e diz que se ele seguir ela, então ele também vai morrer. Mas o Ushio não leva sua palavra muito a sério, então de repente um canil estava prestes a acertar ele. Só que ele conseguiu se salvar com a lança. O Tora, por outro lado, vê um espírito maligno saindo dali. Depois disso, nós vemos a Reiko falando com alguém e ela pedia: "Pai, por favor, pare de fazer tudo isso." O Ushio, por outro lado, foi até a Nakamura e pergunta se ela viu algo estranho acontecendo com a Reiko. Então a Nakamura conta que quando a Reiko veio para essa escola, ela não falou com ninguém. Além disso, ela também proibiu os meninos de seguirem ela. Mas quem não ouvia costumava morrer de maneiras estranhas. Ela tentou cometer suicídio várias vezes, mas ela sobreviveu a todas elas. Além disso, ela também avisou a Nakamura para não se aproximar dela e disse que um demônio mora com ela.